Fala, minhas amigas, fala, meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes e você está no Geo no Auge. Neste programa, vamos mergulhar nas profundezas do conhecimento geocientífico para trazer até você as mentes brilhantes que iluminam, e iluminam mesmo, né, o mundo da ciência, da geociência. Comigo nesta jornada eu estou com a doutora Iva Oliveira, da GeoSmart Tecnologia, né, colaborativa. Mais um episódio juntos, doutora, o 9º, não percamos a conta. Quem é a nossa convidada de hoje, doutora Iva Oliveira? Obrigada, Saulo. Hoje temos o prazer de receber a Cíntia Clausi, que ela é consultora especialista em turismo criativo, turismo rural, desenvolvimento comunitário. Ela também é turismóloga de formação e é fundadora da iniciativa Experiências Autênticas, que promove o turismo como uma ferramenta de transformação social e desenvolvimento sustentável. Cíntia, bem-vinda ao Geo no Auge. Para começar, como é que foi a sua trajetória profissional até aqui e o que levou você a se interessar pelo turismo criativo? Bem-vinda mais uma vez, Cíntia. Olá, obrigada, Ita, obrigada, Saulo, pelo convite. Prazer é todo meu estar aqui compartilhando, conversando com vocês. Bom, eu iniciei já na faculdade, né? Acho que foi uma afinidade com o turismo relacionado à cultura. Eu lembro bem quando comecei a estudar turismo, a gente pensa logo em viagens, né? Muitas viagens para fora. E aí, conhecer as pessoas, eu acredito que foi o que mais me fascinou. E em relação a como é que isso traz uma transformação, tanto para quem visita, quanto para quem é visitado. Então, a possibilidade que o turismo traz, né, transforma a pessoa que está visitando e promove a valorização da cultura, das manifestações culturais, o dia a dia daquelas pessoas que estão recebendo os visitantes. Então, dentro da faculdade, eu lembro bem que isso foi o que mais me encantou, mexeu muito comigo. E a partir daí, a gente fez o TCC focado nessa preservação, né, na questão da identidade também, do pertencimento. Como é que a gente poderia trazer ações que fortalecesse isso, né? Eu moro aqui no Vale do São Francisco, em Petrolina, Pernambuco. É uma cidade linda, na verdade o vale é muito lindo, e acaba a gente é o maior produtor de frutas e que mais exporta diretamente para a Europa essas frutas, e acaba que a gente tem muita gente de fora morando aqui. Eu sou uma delas, né? Sou baiana de Paulo Afonso, mas vivi minha vida toda em Recife, Pernambuco, e eu estou aqui já há bastante tempo, há uns 19 anos, e isso inquietou um pouco, né? A quantidade de pessoas de fora, a gente meio que fica perdido, como é essa identidade, o que é que a gente tem aqui para vivenciar. Eu lembro bem que na faculdade foi um pouco dessa inquietação. E aí surgiu a empresa, onde a gente quis focar justamente nessa questão da valorização daqui do pertencimento e de que forma a gente poderia trabalhar isso dentro da proposta da agência. Eu lembro bem também que a ideia inicial foi trabalhar o turismo pedagógico. A gente identificou, através de pesquisas, lá no TCC da faculdade, que uma das formas de trabalhar esse pertencimento seria o turismo pedagógico, conversar com as crianças, montar projetos onde as crianças pudessem conhecer o que nós temos aqui na nossa região e que elas, além de sensibilizadas, né, e a aprendizagem de forma lúdica, elas poderiam passar isso para os pais também. É mais fácil a criança sensibilizar o adulto do que a gente passar a informação e o adulto se sensibilizar. Então, projetos simples de como contar a história de Petrolina e Juazeiro através dos monumentos, para que esses monumentos sejam preservados. E, de repente, eu até falo sempre, a gestão pública, se ele investisse no turismo pedagógico, ele até lucraria mais, ele teria menos custos de estar toda vez tendo que revitalizar aqueles monumentos. Basta passar a informação da importância daqueles monumentos para que nós, que estamos ali na cidade, somos os primeiros guardiões, protetores dos monumentos, porque nós sabemos as histórias. Então, falta um pouco disso. Então, nosso iniciozinho foi justamente trabalhar esse turismo pedagógico. Como estamos na ruralidade, também é natural acontecer esse turismo rural, né, através das visitas às fazendas, das vinícolas, da fruticultura irrigada, e
o turismo de base comunitária, que é essa questão das tradições, né, das comunidades tradicionais, a gente visitar para preservar, para proteger, para respeitar. Então, é dentro dessa perspectiva que a gente trabalha, e o turismo criativo surgiu por isso, né? Nossa agência chama-se Criatur, justamente porque lá na faculdade a gente já conheceu a questão da economia criativa, né, a importância, a potência da economia criativa. Então, foi através disso que a gente começou a desenvolver projetos que dessem esse valor aos ativos criativos das comunidades, das cidades, que é justamente a valorização do fazer, do saber dessas comunidades, dessas pessoas. Eu tô vendo já que o programa vai ser super interessante porque mistura duas coisas, para mim, muito caras, né? Turismo e criatividade. Que maravilha. Ô, Cíntia, você é baiana, mas tem um sotaque bem sertanejo, né? Nossa, eu fico feliz de ouvir isso, porque quando eu cheguei aqui, nossa, como brincavam com meus. Diziam que eu chiava muito para falar CDs, DVDs, e eu perdi bastante isso, até que enfim que eu estou ouvindo isso. Que maravilha. Que maravilha. Vê só, você como fundadora da iniciativa Experiências Autênticas, quais são as principais linhas de atuação que você tem desenvolvido, né? Como é que elas se relacionam com o turismo rural e os objetivos de desenvolvimento sustentável, né? E eu queria que você desse uma explanada, né, nesse conceito. O que são os objetivos de desenvolvimento sustentável, que a gente ouve muito por aí, mas pouca gente sabe o conceito, né? Exatamente. Quando a gente iniciou os projetos da empresa, justamente pensando nessa sustentabilidade. Nossa, como o turismo tem a ver com isso, né? Então, basicamente, a gente quer ser responsável naquilo que a gente faz. E eu lembro bem que há 4 anos, na pandemia, isso ficou muito forte. A gente foi a primeira atividade impactada, a última a retomar, porque realmente foi sair de casa não podia. E uma das coisas que mais me inquietou foi isso, assim, eu não vou incentivar pessoas a viajar em plena pandemia, embora eu estivesse devastada, né, por conta de tudo que estava acontecendo. Mas eu queria mostrar para as pessoas a importância de ser responsável como turista também. A gente que promove o turismo, a gente precisa ter essa responsabilidade, e também o turista que está ali visitando os lugares. Então, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, basicamente, né, lá em 1990, já pensando nessa transformação de criar uma agenda 2030, né, para 2030, que já chegou praticamente. Nossa, quanto tempo faz, né? E aí a gente precisa pensar, foi criado, né, uma agenda para desenvolver objetivos, metas para a gente alcançar a sustentabilidade do mundo, né? Através do meio ambiente, através do social e do econômico. E o turismo, ele envolve muito a sustentabilidade desses 3 aspectos aí que a gente precisa promover e ativar para que isso seja cada vez mais preservado. Então, através das nossas atividades, a gente envolveu o turismo rural, criativo, pedagógico, né? Para que pudéssemos ter essa vivência de forma lúdica, de forma autêntica, para que as pessoas pudessem vivenciar. A gente sabe que é uma tendência hoje, principalmente o pós-pandemia, de ter essa escolha responsável, as pessoas estão pensando mais nisso. Então, desde o pedagógico, a gente trabalha muito o pedagógico com crianças e adolescentes, mas, claro, a gente vai para a academia também, com as universidades, as faculdades, mas eu tenho muito esse apego com as escolas, porque é o futuro, né? Parece clichê, mas é o futuro. É ali que a gente consegue realmente fazer as ações. Eles estão com as cabecinhas fresquinhas, querendo aprender. E é muito fácil, eu digo sempre, é muito mais fácil trabalhar com crianças do que com adulto, apesar da responsabilidade ser imensa. Mas é muito mais prazeroso e você vê a aprendizagem acontecendo ali na hora e saber a importância disso, porque tem coisas que eles vão fazer lá no Enem, as questões que eles vão responder lá no Enem foram de prática, de experiências que eles viveram ali no turismo pedagógico. Então, o envolvimento nosso é sempre focando nisso, tá? Nesse trabalho do turismo rural, do pedagógico, e passando essa informação de proteger, né, o meio ambiente, respeitar as pessoas, né, trabalhando o social, e a questão da economia. Precisa ser economicamente viável essas atividades do turismo. Incrível você falando aí
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Já chegou em 2030 praticamente, né? Os países que aderiram a esses objetivos estão tentando aí, né, cumprir alguns. A gente sabe que o mundo não está para brincadeira. Um desses objetivos sustentáveis desenvolvimento sustentável é justamente a paz, né? A gente está aí numa situação um bocado. Mas eu acho que isso começa pela educação. Você falou aí muito bem. E a educação não é só a escola, não é só a universidade, são projetos que são desenvolvidos com esses agentes, né? E nesse contexto, Cíntia, qual é o projeto mais importante em que você está envolvida atualmente, né? Pode nos contar um bocadinho sobre ele e seus impactos? Eu estou aqui finalizando um projeto é uma consultoria, na verdade, que eu estou fazendo com outras pessoas. Então, é a criação de um banco de alimentos, onde foi escrito um projeto, né, através de edital, e esse recurso conseguimos, né, esse recurso através de um edital, onde a gente está aplicando essa criação dos bancos de alimentos, que na verdade foi já inaugurado o 9º, lá no oeste da Bahia. Então, é a região ali de Cocos, deixa eu ver, nossa, são tantos municípios, Serra do Ramalho, Sítio do Mato, enfim, são 9 municípios que foram beneficiados com a criação desse banco de alimentos, que tem como objetivo, na verdade, valorizar, né, a sociobiodiversidade, acabar com a fome. Então, a ideia é que essas comunidades menores, né, que trabalham com a agricultura familiar, possam também serem beneficiadas com isso, e também a comunidade mais pobre, aquelas pessoas mais necessitadas. Então, como seria isso? É criado um banco de alimentos onde as empresas, a sociedade local podem doar alimentos que estejam em boas condições, claro, mas que muitas vezes não estão mais servindo para um restaurante, para um mercado, e pode ser enviado para as pessoas carentes da cidade. Eu fico muito feliz de participar desse projeto, porque identificaram aí uma ponta para o turismo ser um fortalecedor dessa economia. E aí a gente está fazendo capacitações, fizemos uma consultoria nesses 9 municípios, identificando algumas agroindústrias, né, agricultura familiar, como está essa produção e de que formas elas podem utilizar o turismo rural, o turismo em geral de base comunitária, criativo, como uma ação, né, uma atividade não agrícola, mas que pode trazer como uma segunda fonte de renda. E é muito rico o que a gente conversa, o que eles trazem para a gente, né, do que tem de potencial dentro desses municípios, desse território do Velho Chico, e que eles realmente podem proporcionar experiências riquíssimas para visitantes. Então, Bom Jesus da Lapa mesmo é uma das cidades contempladas, que tem um potencial gigante, assim, já tem um turismo religioso muito forte, e que recebem o turista. Eu cheguei na cidade, eu não conhecia, e, gente, é muita gente, muito visitante. E eu pensei, nossa, eles vêm, passam um dia, 2 no máximo em Bom Jesus da Lapa e vai embora. E retornam todos os anos. Então, eu fiquei, né, conversei muito isso com todos os municípios que são vizinhos, e eu disse, há um potencial para que vocês atraiam, né? Eles não fiquem só pensando em passar um dia, 2 em Bom Jesus e não saber que existe em Sítio do Mato, Serra do Ramalho, entre outros municípios, tantos potenciais criativos. Então, fiquei muito feliz, estou muito feliz de estar participando desse projeto que já está no finalzinho, por conta desse poder que o turismo tem, né? Desde sempre, quando eu pensei em trabalhar com turismo, eu não queria só emitir passagens aéreas, ficar nessa parte mais prática, né, de vendas e tal. Eu queria ser um agente de transformação. E aí estou conseguindo, com o passar dos anos, né, vivenciar essa experiência esse ano, e estou muito feliz, porque é justamente atingir um desses objetivos, né, que o desenvolvimento sustentável tem, dessa Agenda 2030, que é acabar com a fome, que é promover riquezas, o trabalho também, né, a gente pode promover muitos trabalhos, né, riqueza através do trabalho, enfim, eu estou encantada. Esse é o que a gente vem trabalhando ultimamente. E é uma grande agente de transformação, né? Sem sombra de dúvida, Cíntia.
Que projeto de grande impacto que você traz aqui. A gente sabe da realidade nordestina, né? Até porque a gente é daí. Embora não estejamos todos aí, mas a gente sabe da realidade daí. A gente, de vez ou outra, já perambulou pelo sertão. Você sabe melhor do que a gente a realidade. E a gente sabe o quão carentes são essas pessoas, né? Muitas pessoas, de um prato de comida. Tá? Então, assim, esse teu projeto calha super bem e chega como um grande oásis nesse sertão tão carente e seco, né? Isso. Valeu demais. Vê, com base nessa tua experiência aí, né, e aproveitando um pouco da tua fala anterior, como é que esse turismo rural ele pode contribuir para o empoderamento de grupos marginalizados, né? A gente tem aí mulheres, tem jovens, tem crianças. Exatamente. Boa, excelente pergunta. O turismo rural é uma potência, sou encantada, suspeitíssima para falar sobre ele, justamente por conta dessa promoção que ele traz, né, para o destino, para o município, para as comunidades. E aí, quando eu falo em promoção, é de promover mesmo. Oh, eu estou aqui, eu tenho grandes riquezas. Sempre quando eu trago nas oficinas, eu falo de um documentário que existe, fala Legado Italiano. E ele fala justamente da história dos imigrantes italianos aqui na região do Rio Grande do Sul, né, mostrando todas as dificuldades que eles vivenciaram e que o Rio Grande do Sul é um exemplo de coletivo, de cooperativismo que a gente deve seguir, tanto na questão da agricultura, quanto também do turismo, né? A gente, quando fala de turismo organizado, de união, de transformação, a gente tem realmente o Rio Grande do Sul como um exemplo. E aí eu sempre falo isso, a gente não tem que pensar na gestão pública, que tem que fazer, que tem que dar dinheiro, porque muitas vezes a gente é educado a isso, mas não, fazer como eles fizeram lá no Sul, é se juntar, se unir e arregaçar a manga para trabalhar. E o turismo rural, nesse documentário, ele fala, e eu me emociono muito no final, que é justamente mostrando o potencial das mulheres, tá? Que as mulheres, como sempre, né, têm um potencial gigante dentro de casa, né? Ela trabalha fora, mas ela cuida da casa, ela cuida do marido, cuida dos filhos, e na roça não é diferente, né? No rural não é diferente, ela tem um papel super importante, super responsável dentro das atividades do lar dela e da roça. E aí esse documentário fala isso também, que infelizmente os filhos estavam saindo das roças, das fazendas, para estudar fora, e estava existindo o êxodo rural. Mas, graças ao turismo rural, eles puderam voltar, porque eles começaram a oferecer experiências daquelas plantações de que eles, né, cultivavam, das vinícolas e tudo mais, onde a nona, a mama, ia oferecendo os docinhos, as comidas, né, conversando, batendo aquele papo gostoso, e aí deu um boom no turismo rural. E os filhos voltaram para casa. A grande maioria de nós queremos estar perto da nossa família, né? Então, a gente vai muitas vezes para fora por questões de necessidade. E aí, o turismo rural, hoje em dia, existe essa potência, né, do jovem não precisar sair de casa, se ele quiser empreender no turismo, não precisar sair da roça, se ele quiser empreender no turismo, e a maravilhosa mulher, que é realmente super importante para a promoção disso, para o desenvolvimento, né, de abraçar a família e mostrar para o mundo o que é que ela tem de história, de cultura, de gastronomia, e as pessoas pagam muito bem, obrigada, para visitar as agroindústrias, né, para visitar as roças, as fazendas de frutas, enfim, é um potencial gigante que dá super certo, que graças a Deus as pessoas têm vivido uma experiência riquíssima empreendendo no turismo rural aqui no Brasil e no mundo. Olha, você estava aí falando, eu fiz aqui uma viagem para Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. De fato, isso é verdade. Eu pude visitar algumas vinícolas e, de fato, essa questão da ancestralidade, não é? É muito presente e nota-se que eles valorizam muito essa questão da venda de artigos produzidos na própria vinícola, né? Doces e compotas, principalmente as compotas.
além dos vinhos. Só que nota-se também que as compotas é onde vão buscar o dinheiro extra, porque o vinho já é suposto, né? A pessoa vai lá e leva Exato. mais alguma coisa, né? Que é fruto desse trabalho aí da estrutura familiar, né, tradicional, né, do passado, Sim. onde as mulheres têm esse papel de cuidadoras, né, de provedoras da questão do lar, né? Que aí se transforma isso Sim. em dinheiro, né? Aí nota-se que é um trabalho remunerado, né? Um trabalho de casa que é um trabalho invisível e não é remunerado, e aí torna-se remunerado. É muito importante essa valorização. E isso que você falou aí é bem pertinente, né? As pessoas olham, olha, mas é fácil em casa. Não, você faz em casa, mas você não é remunerado. E aí com o turismo rural passa a ser, se calhar, não? Olha, dentro desse contexto, Cíntia, dessa produção aí, né, visando um lucro, né, visando criar riqueza a partir dessas experiências, né, dessas práticas ancestrais, como é que pode se garantir que o turismo criativo e comunitário não gera impactos negativos no ambiente natural e cultural das regiões onde ele é implementado, né? Porque a gente sabe que com isso gera mais demanda, mais visitantes, mais pessoas, aí constrói-se aeroportos, assim, como que pode se evitar que isso gere um estresse desnecessário que seja prejudicial ao ambiente e à cultura local? Excelente, excelente, Ivan. Olha, sempre eu começo minhas palestras, as oficinas, falando sobre sustentabilidade. Eu dou uma definição geral sobre turismo, aí eu já venho para esses impactos. E eu digo logo, infelizmente, saímos de casa, nem precisamos sair de casa. A gente já está impactando negativamente no meio ambiente. Então, infelizmente é assim. Mas o que é que a gente pode pensar, pessoal? A gente pode pensar de que forma a gente pode impactar o menos possível, tá? Então, pensar, olha, eu como turista, que escolhas eu posso fazer, aquela história do turismo responsável, né? Que escolhas eu posso fazer para degradar menos, para impactar menos? Então, desde um ar-condicionado que a gente quer deixar ligado quando a gente vai para um lugar mais quente, para quando a gente voltar ao quartinho esteja gelado. Gente, nem na nossa casa nós fazemos isso, né? Então, são atitudes assim que tá acabando, tá esse efeito, né? Esse problema climático que nós estamos vivendo no mundo são ações pequenas assim. Então, escolher caminhar em vez de pegar um automóvel, né? E ter cuidado com os animais, que tipo de vai ter alguma recreação com o animal? Como é que é essa recreação? Será que o animal está sendo bem cuidado? Será que existe essa necessidade mesmo de fazer esse tipo de recreação com esse animal? Como é que eu estou impactando esses lugares naturais que eu estou visitando? Até o tamanho da bagagem, que as mulheres adoram malas imensas, até isso impacta no meio ambiente. Então, eu sempre falo isso, né? Algumas escolhas que nós podemos evitar, sim, através de energias renováveis, né? Combustível, enfim. E quando a gente fala no turismo criativo, né, ele vem justamente com o que seria isso? O turismo criativo é trabalhar com a sustentabilidade. Não existe turismo criativo sem sustentabilidade. E aí, o que seria? A questão do meio ambiente, que eu falei, a gente tem toda essa preocupação, o respeito, né? Quando a gente está visitando as comunidades, a gente saber que a gente precisa se envolver com ela de forma respeitosa, sendo empático, com cuidado. E aí, para ilustrar isso, como seria? Eu estou levando um grupo para visitar uma comunidade indígena, uma comunidade quilombola. Então, de que forma eu posso abordar, conversar, né, indo com calma, mas tem uma coisa bem antes que a gente precisa ter cuidado, que é a tal da capacidade de carga, tá? Então, quantas pessoas eu realmente preciso levar? Será que eu chegando com um grupo de 50 pessoas isso não vai impactar? Será que eu vou realmente me relacionar? Então, eu super defendo a ideia, né? Já que eu tenho essa experiência do turismo criativo, eu promovo, eu ofereço essa experiência, eu não trabalho com grupos grandes. E quando nós estamos com as escolas, que são grupos de alunos de 40, 50 pessoas, a gente divide esses grupos, tá? Para que no máximo 20 pessoas possam ter essas relações com aquelas pessoas que estão nos recebendo. Então, uma fica com
o cacique aqui, enquanto a outra está visitando ali, vivendo outra experiência, e aí a gente fala com cuidado com a fotografia, né, de perguntar se pode, enfim, são vários detalhes que não dá tempo de falar de tudo. E também a capacidade de carga relacionada ao meio ambiente, né, quando a gente fala aí de geografia, a gente já pensa nisso também, né, nessa exposição, né, que o turismo traz e que pode degradar e sempre degrada, mas a gente vai evitar. Eu sempre trago um exemplo que é bonito no Mato Grosso do Sul, onde eles controlam a quantidade de visitantes em alguns espaços naturais. Isso é um grande exemplo a ser seguido. Por quê? Se eu chego ali num lago azul maravilhoso e toda vez que as pessoas forem receber, chega a 100, 200 pessoas, como é que isso vai estar amanhã? Cadê a sustentabilidade nisso? E eu, como uma pessoa que está ali vivendo economicamente do turismo, será que eu vou ter o turismo para sempre? Será que as pessoas que vêm depois de mim, meus filhos, meus netos, vão poder trabalhar dignamente do turismo? Não vão. Se a gente não pensar agora nessa capacidade de carga, a gente não vai ter praias, a gente não vai ter rio, a gente não vai ter peixinhos, baleias, tá? Não vai ter nada para a gente vivenciar de experiência rica. Né? As pessoas vão estar impactadas negativamente, sem respeito, agressivas, tristes, desvalorizadas, porque simplesmente as pessoas chegam, tiram uma foto, conheci o índio, tá? Tchau, chega ali na frente e maltrata o índio. Tudo isso porque a gente não conheceu, porque a gente não vivenciou. Então, o turismo criativo, ele vem para isso. Se ele é criativo, ele precisa trabalhar com esse respeito à natureza, às pessoas, e que isso seja, quando eu falo economicamente viável, é principalmente para as comunidades que estão recebendo esses turistas. Eles precisam viver dignamente, por mostrar o que eles são, o que eles fazem, tá? Através da atividade do turismo. Tu falou dessa capacidade de carga aí, eu sei que aqui em Bombinhas, que é uma praia que eu não conheço ainda em Santa Catarina, mas tô louco para conhecer, porque dizem ser muito bonita, eles têm um pedágio, e esse pedágio é aplicado na alta temporada justamente pensando nessa capacidade de carga que você se refere, a que você se refere, né? Vale lembrar também da nossa Fernando Noronha, que também aplica, né, taxas ambientais que retornam para a conservação da própria ilha, né? Então eu acho super importante isso. E vale frisar também que está de volta ao Senado a PEC da privatização das praias, né? Aqui no Brasil, um assunto que a gente já conversou, inclusive, e que a gente precisa debater mais com a sociedade civil, e a turma quer empurrar a goela abaixo essa privatização aí, essa questão imbróglio envolvendo terreno de marinha. Veja, eu sei que você tem altas histórias para contar, tá, Cíntia? Mas aí eu queria que tu lembrasse alguma história interessante, impactante, tá? Se você já testemunhou algum caso de sucesso, eu acredito que sim, com relação ao turismo criativo, que poderia servir de exemplo aqui pra gente, pra nossa audiência. Joia, perfeito, tem demais. Eu tenho uma especial que não sei se já ouviram falar, mas é a Negra Linda. A Negra Linda, ela é uma marisqueira de Pernambuco, Recife, para ser mais específica, ali da comunidade da Bomba do Emetério, sabe? E que você sabe, é uma comunidade muito pobre e que ela nasceu lá, né? Ela tem, acredito que uns 30 e poucos anos, é uma negra linda mesmo. E ela vivia da pesca, né? A avó, então toda a família. Mas assim, hoje a comunidade está muito diferente, né? Está muito transformada. Antigamente o acesso era só de barquinhos e hoje ela oferece uma experiência de turismo criativo que é cozinhando com Negra Linda. E é muito interessante porque as pessoas vão para lá, tem um momento de fazer a navegação de barquinho, tem um momento de pescar, tem um momento de cozinhar com a Negra Linda. E ela hoje envolveu toda a comunidade, as mulheres marisqueiras, né, dentro desse projeto dela. Inclusive, ela tem um instituto chamado Negra Linda. Ela já foi convidada para vários lugares, né, para fora do país,
programas aqui, nacional, né, aqui no Brasil, alguns documentários também. Então, assim, eu fico muito emocionada de ver a potência que o turismo criativo promoveu de transformação na vida dela, onde ela vivia de uma forma muito à margem da sociedade, né? Não só ela, mas todas aquelas mulheres e a comunidade em que ela vivia, uma comunidade com muita violência, e aí hoje é totalmente transformada através da gastronomia dentro do turismo criativo, né? Que hoje elas também fazem o artesanato, né? Tem todo um empreendedorismo em volta daquela comunidade. Então, é isso, sabe? A gente pensar que a gente precisa envolver as pessoas também, né, a sociedade, para que a gente possa promover nossos saberes, né, nossos fazeres. E aí, quando eu vou retomar um pouco a questão da capacidade de carga, que isso me incomoda muito, principalmente quando a gente fala de praias e tudo mais, a gente vê essas praias lindas e ricas, onde a gente vai visitar os lugares e a gente não tem contato com a comunidade local. A gente não tem contato com o pescador, com a marisqueira, porque é aquela coisa engessada, você só está ali se relacionando com as paredes da comunidade local, você só tem contato com quem está te servindo, e isso não é nada sustentável. Tá? Então, a gente precisa colocar a mão na consciência e escolher os destinos que a gente está indo, né? Está fazendo. O que é que eu vou crescer como pessoa? Como é que eu vou dar oportunidade a meu filho para viajar? Será que ele vai ter algum tipo de transformação indo para tal destino, tendo tal experiência? Será que isso é uma experiência mesmo? Tá? Será que ele ir para uma comunidade pesqueira, conversar, viver um momento diferente e realmente vai ter uma transformação na vida social dele? É isso que a gente precisa refletir através do turismo responsável, né? Consciente. Você falou aí da Negra Linda, eu não a conheço, mas já quero conhecê-la. A comunidade, por acaso, eu conheço, trabalhei muito em comunidades quando eu estava no Brasil, trabalhei muito tempo com desenvolvimento local, né, com um projeto de empreendedorismo também, fiz vários cadastros, né, de empreendedores, como é que chama, individuais que não tinham cadastro, e a gente cadastrou muitas comunidades, e eu tive essa oportunidade, mas infelizmente eu não a conheci. Isso já foi há muitos anos, foi até 2012, se não estou em erro. Mas eu já quero conhecê-la, porque isso, além de ser criativo, é inovação, né? Ela inovou ali, de maneira inovadora, como é que incluiu, né, a gastronomia, uma atividade econômica dentro do contexto do turismo criativo e transformador, né? Então, isso para mim é inovação e é brilhante, então é incrível mesmo. E isso não precisou de tecnologia nenhuma, precisou só de consciência de classe, muita criatividade e muita força, né? Muita potência dela, saber buscar os parceiros corretos para poder dar forma a esses projetos que são, acho que ela tem, não deve ter só um, não, deve ter outros, não? Não sei, deve ter vários projetos. E isso é incrível mesmo. Bom, falando de tecnologias, né? Nesse caso, tecnologias mesmo digitais, com a evolução, né, rápida que a gente está tendo desde 2020, né, desde o online até o AI, por exemplo, que foi uma coisa muito rápida, um salto muito rápido, muito ligeiro. Como é que você vê isso, né? Como é que você vê o uso de tecnologias, de inovações digitais no turismo rural? Será que isso nesse momento já está em uso? E por acaso existe algum exemplo que mostram que se há algum impacto, se usam, se não usam, e se usam, se há impacto dessas tecnologias no turismo rural, o que é que você acha disso? Então, a gente, você bem falou, 2020, né, foi bem um boom dessa questão da tecnologia, né, de como é que a gente começou a trabalhar mais fortemente isso dentro da atividade do turismo. Então, desde essa parte mais urbana, né, que existe, mas vamos pensar no rural, como você trouxe. Positivo, tem muita coisa positiva, tá? A gente, através das tecnologias, a gente pode oferecer um ambiente onde você vai mostrar para seu cliente que ainda não te visitou como é que é o meu empreendimento, como é que é minha agroindústria, minha rocinha, através de realidade virtual.
Então, a gente, inclusive, já na época da pandemia, a gente já utilizou muito isso, né, fazer imagens com drone, mostrar para o turismo pedagógico. Na verdade, a gente deu aulas que, na verdade, foram viagens de turismo pedagógico virtual. E, nossa, os meninos estavam por aqui de aula virtual, a gente teve que ser muito dinâmico, e foram, inclusive, uns alunos da Bahia, que quando finalizava as aulas, eles super empolgados, querendo saber até os preços dos passeios, né? Visitar vinícolas, porque tem uns passeios que tem visita na vinícola e rio, e navegação na embarcação. Então, assim, mesmo eles pequenos, sem poder tomar vinho, mas queria conhecer, né? Então, a gente mostrou zoológicos, a gente mostrou muita área rural aqui também. Então, isso sim, eu super sou uma defensora, tá? Que as tecnologias são bem positivas, né? O mundo está assim, essas criançadas estão cada vez mais empolgadas, né? São muito rápidas, muito ágeis, e a gente precisa estar realmente dentro desses espaços. Eu acho que também uma das coisas que a tecnologia traz, além de você poder conhecer os espaços antes de ir, é a questão de pagamentos, né? Você pode pagar de forma virtual, você tem a tecnologia ali para facilitar isso. A gente tem alguns tipos de cultivos mesmo na própria agricultura, tem tecnologias dentro da área rural, as energias renováveis, então a utilização disso também traz inovação, também traz essas escolhas sustentáveis que beneficiam tanto o meio ambiente quanto o bolso, degrada menos, porque a gente sabe que algumas energias, por mais renováveis que sejam, ainda causam impactos, inclusive nos animais, nos pássaros e tudo mais. Mas é aquelas escolhas que a gente tem que ter, tá? De pensar de que forma a gente pode realmente trazer essas transformações. E aí, as cidades precisam estar, né? As cidades inteligentes, é o que a gente está sempre ouvindo falar no turismo criativo, isso é muito forte também. A gente lembra que para a gente receber, a gente precisa estar bem. Então, uma cidade inteligente também super funciona para que a gente possa receber bem o turista, tanto na questão de coisas simples, né? A gente precisa aí, para ser uma cidade inteligente, cerca de 106 metas, se eu não me engano, em torno disso, mais de 100 metas para atingir. Então, o rural também está dentro disso, tá? Para que você possa receber bem, você primeiro tem que organizar a sua casa. E dentro da ruralidade, a gente também precisa estar com as tecnologias ali ativas para melhor receber o turista. Que show, que show. Eu acho que nem tudo são flores, né, Cíntia? Quando a gente fala disso, quando a gente fala de desafio, eu acredito que tem um bocado que tu enfrenta no dia a dia. Quais são os maiores desafios na promoção desse turismo comunitário, criativo? Como é que tu faz para ultrapassá-los, né, e continuar na luta? Então, a gente tem bastante desafios, né? Eu acredito que quando a gente pensa em turismo de base comunitária, até o próprio turismo rural, a gente percebe essa dificuldade de até de compra de equipamentos, né? As questões de valor mesmo, né? Custo para melhor receber. Eu tenho uma embarcação aqui, mas eu preciso dar uma organizada, dar uma melhorada. As capacitações também, a gente percebe que existe, a gente brasileiro, a gente recebe muito bem, a gente é muito diferente de muitos países, né? Vocês aí sabem bem disso, que já rodaram muitos lugares, mas a gente precisa ser organizado, a gente precisa ter qualidade, padrões de atendimento, além, claro, do nosso calor, do nosso jeitinho brasileiro de ser, que vai só agregar nisso, mas a gente precisa, sim, ter mais, assim, capacitações para melhor receber. E isso tudo investe, né, dinheiro e tudo mais. Eu sempre falo que quando a gestão pública entende o potencial que o turismo traz de benefício, né, para aquela cidade, para aquele município, para o país, para o mundo, pronto, virou a chave, é outra coisa. Tá? Então, a gente que realmente tem muitos desafios, muitos problemas mais relacionados nisso, tá? Nesse fomento, nessa questão mais do dinheiro mesmo, né? Como é que a gente vai poder buscar recurso para empreender no meu negócio, para melhorar e melhor atender? São uns dos desafios. Incrível mesmo.
Desafios sempre vão haver, né? Independente do país, principalmente num país grande como o Brasil, não é? A gente sabe que são vários Brasis dentro do Brasil, não é? Sim, Pois, olha, na sua opinião, falamos agora de coisas que geram impacto, né? Impactos positivos, vamos dizer assim, não é? Quais são, dentro dos objetivos de desenvolvimento sustentável, desses objetivos, quais são, na sua opinião, que mais se beneficiam do turismo criativo e rural? certo. Ó, como a gente trabalha dentro do turismo criativo, que para existir criativo, né, o turismo criativo tem que ter sustentabilidade. E aí eu lembro que quando a gente fala, turismo criativo, aquele turista, aquele turismo que vai ser alegre, divertido, não. Vou aproveitar o finalzinho assim para falar, gente, é sustentabilidade. O turista tem que estar ativo ali na experiência, ele tem que colocar a mão na massa, tá? Ele tem que estar envolvido com o território. Então, quem recebe vai se transformar, quem está vivendo a experiência também se transforma por conta dessa relação de troca de experiências, tá? Então, eu diria que todos envolvem o turismo, tá? Desde o objetivo 1, né, que fala dessa questão da fome, tem dos objetivos que está relacionado com a igualdade de gênero, porque eu acho assim, turismo é conhecimento. Quando você vivencia, você está ali se abrindo para conhecer. E quando a gente tem a mente mais fechada, é porque a gente não conseguiu ainda desbravar, a gente não conseguiu conhecer as pessoas de verdade, por isso que a gente é tão preconceituoso ainda. Então, assim, eu acho que o turismo, ele possibilita, sim, melhorar a educação, como tem no objetivo, né, que a gente tem que atingir uma melhor educação, mas tem três objetivos que realmente são mais fortes quando a gente fala aí de turismo rural, de turismo criativo, sustentável, né? O emprego digno, né? O objetivo 8, emprego digno e crescimento econômico. É óbvio que o turismo traz esse potencial gigante, né, de proporcionar emprego e renda. Consumo e produção responsáveis. Então, assim, quando a gente vem na escolha, né, do que é que a gente vai consumir, que tipo de serviço eu vou escolher, tipos de destinos também, entender essas taxas que são cobradas, como Saulo falou, em relação à Noronha e tudo, é importante sim para a preservação do meio ambiente. E vida debaixo d'água, a gente precisa ver, tem vida sobre a terra, nossa, são tantos objetivos, tá, que a gente precisa realmente relacionar, mas são os principais que a gente proporciona através do turismo esse olhar para a preservação das pessoas, do meio ambiente e da economia, da geração do emprego e renda. Ô, Cíntia, e pensando a longo prazo, quais tendências você visualiza aí para o futuro do turismo sustentável, tá? E como é que tu vê também o papel do turismo criativo nesse processo, nesse cenário? Pois nossa, eu estou formada já tem bastante tempo, mas lá há uns 15 anos atrás, a gente já estava pensando, né, estudando sobre isso, até porque o turismo criativo aí já tem uns 30 anos de trazer essas discussões, essas definições, vindo também da economia criativa. Então, assim, eu tenho super esperança que é através do turismo criativo, por isso que eu tanto defendo ele, que a gente vai atingir esses objetivos, tá? Que a gente pode atingir os objetivos e ser cada vez mais sustentável. Então, você tendo escolhas responsáveis como turista, né, você faz parte disso, e a gente como promotor desses projetos de turismo, né, como agência de viagens, como guias, enfim, todos que realmente podem oferecer produtos turísticos, a gente também tem essa responsabilidade de não promover turismo de massa, né, de ter cuidado nas pessoas, né, a quantidade de pessoas para visitar os lugares. Cíntia, mas eu quero ganhar muito dinheiro e tudo mais. Gente, é só fazer uma conta bem básica. Eu vou receber 50 pessoas a um preço bem mais barato, porque é um preço bem mais barato, eu faço algo de qualidade e cobro mais por isso e vou ter isso para a vida toda, né, para as futuras gerações. É tão simples. Então, eu fico também otimista porque as pessoas estão
pensando mais no consumo responsável. E isso é muito interessante. O pós-pandemia também trouxe isso, né? Busca por lugares mais natureza, né? Com pouca aglomeração, e isso permanece. Então, acredito sim, sou super otimista de que a gente fazendo um trabalho junto, mesmo que de formiguinha, a gente está tendo esse olhar diferente. E essa geração que está chegando, nossa, elas já escolhem de forma muito diferente do que a gente escolhia quando a gente era criança. Então, eu acredito sim que a gente está evoluindo e que o turismo criativo é a solução para esse desenvolvimento sustentável. Sabe que você aí falando, assim, fazendo um paralelo aqui com a Europa, né, que nesse momento tem um movimento muito forte anti-turismo de massa, né? Inclusive em Barcelona recentemente, os turistas foram recebidos com água, atiraram água, porque isso está a estressar bastante a comunidade local, porque é um turismo sem experiência. É aquele turismo daquelas pessoas que nasceram nos anos 80 e 90, que vêm para locais que nunca tinham acesso antes e vêm para tirar uma foto e ir embora e deixar o lixo. Não vem para ter experiência. Não, é como se diz em Portugal, paga o inocente pelo pecador. Então, por isso que eles agora estão aqui, está a crescer muito na Europa o movimento antiturismo por causa desse tipo de turista, que é o turista mal educado e que vem com essa prática do turismo em massa, não é? Que não promove experiências, né? Então, só para dizer-te que isso aí, o turismo criativo, na verdade, é uma vanguarda que agora é uma tendência, né? A nossa geração quebrou as pedras, né? Ou seja, conquistou coisas que nossos pais não conquistaram, e agora essa geração nova, espero eu, que venha para refinar as experiências mais qualitativas, digamos assim, e isso é um movimento forte aqui, tanto na Espanha, em Portugal, em vários países, já se nota que já estão a querer limitar e estão a hostilizar os turistas, que estão a inflacionar o preço dos aluguéis, o preço da refeição, e isso não é uma coisa sustentável minimamente, porque está a expulsar as pessoas que já viviam cá para outros lugares, e isso, aquele lugar vai ficar, como diria Ana Fani, que é uma geógrafa famosa brasileira, torna-se um não lugar, ou seja, fica igual em todo lado, e isso não tem jeito nenhum, em bom português de Portugal, né? Desse contexto, Cíntia, já para finalizar, gente, a minha outra pergunta, infelizmente, né? Nesse contexto que a gente falou aqui sobre essas questões todas do turismo criativo, desenvolvimento sustentável, né? Do turismo rural, qual mensagem você deixaria para os jovens profissionais que estão começando agora, né? No campo do turismo sustentável? É o que eu digo para meus alunos, eu dou muita aula no Senac e essa turminha aí do turismo rural. Eu sempre falo assim, façam o que gostam, tá? Procurem fazer o que vocês amam, porque aí vocês realmente vão estar transformando a vida de vocês e a vida das pessoas. E o turismo rural, o turismo em si, mas focando nessa sustentabilidade, nessa escolha responsável, a gente se sente valorizado, né? E se sente uma pessoa melhor porque está valorizando o outro também. Então, buscar o turismo como emprego, como trabalho, como uma atividade econômica para a sua vida, é a melhor escolha que você faz. Você pode transformar você e o mundo através do turismo. Eu sempre falo isso para eles, porque você vai ajudar as pessoas a se conhecer, vai ajudar as pessoas a viver experiências novas, a sair de casa, a melhorar a saúde, porque existe turismo até para a saúde, você escolher destino com ar puro e tudo mais. Você vai ajudar as pessoas a viver melhor emocionalmente, como a gente está doente emocionalmente. Então, por sair de casa, por ver luz, por ver sol, por ver lua, estrela, e principalmente por se relacionar com as pessoas. Então, sem sombra de dúvida, como é importante a gente ir ao médico, como é importante a gente cuidar das pessoas. É muito importante também a gente viajar, mas, claro, pensando na sustentabilidade, né, das pessoas, do negócio e da natureza. Minha recomendação sempre. Que maravilha, belíssima recomendação e que a gente possa seguir ao pé da letra, né, Cíntia?
Bom, de pronto, a gente quer muito te agradecer por tua presença aqui no Geo no Auge, nesse quadro aqui do Papo no Auge, tá? Foi um prazer enorme te conhecer, ter aqui você com a gente. Obrigado por compartilhar, né, o teu conhecimento, que é muito grande, sobre turismo criativo, turismo rural e os benefícios para o desenvolvimento sustentável, né? Para quem quiser saber mais sobre o teu trabalho, como é que as pessoas podem acompanhar você e as suas atividades nesse vasto mundo digital, minha amiga. Obrigada pelo convite, um papo muito gostoso, foi muito legal mesmo, estou à disposição sempre. Bom, para me achar, Instagram, Cíntia bem americano, CYNTHIA, coisa de painho, o sobrenome mais americano ainda, CLAUSE, então é Cíntia Clause, _. Vê pra isso, que nordestina retada, mais americanizada que tudo. Obrigada, gente, adorei. E chegamos, obrigado, Cíntia, de verdade, chegamos ao fim, né, de mais um episódio do Geo no Auge, uma parceria com a GeoSmart Tecnologia Colaborativa, conduzida pela grandiosa doutora Iva Oliveira. Cíntia Clause, um prazer te conhecer mais uma vez, gratidão por sua participação aqui no nosso programa, né? Quem quiser trocar ideias com você, doutora Iva, quem quiser conhecer a GeoSmart, como é que faz, hein? Antes de mais, eu vou só dar aqui um adendo, né? As pessoas estão habituadas, né, com nossos conteúdos aqui voltados para geociências, né? Geociência envolve muita coisa, não são só rochas, nem afloramentos, nem vulcões, nem terremotos. Também envolve a questão da interação humana, né? A geografia, a geologia, a hidrogeologia, a geoquímica, tudo isso aí são geociências. São várias vertentes, e uma delas é o geoturismo e o turismo mesmo, né? Então, hoje, para brilhantar, né, esse episódio, trouxemos uma pessoa expert, referencial na área, brasileira, nordestina, e é realmente uma referência na área do turismo criativo, que hoje está sendo praticado não só no Brasil, como no mundo inteiro, e ela veio aqui falar desses desafios e dessas práticas que são enriquecedoras para as geociências e para a economia também, não é? Bom, para encontrar a GeoSmart, tem as redes sociais, né? Estou aqui no Facebook, GeoSmart, estou aqui no Instagram, smart.geo. Tem um website, que é geosmart.pt, onde nós lá explicamos quais são nossos serviços prestados, que envolvem geotecnologias, tecnologias, mais especificamente a produção de websites personalizados, desde menu para um restaurante até um site que tem controle de back-office para você fazer o seu blog ou divulgar o seu trabalho também. Então, a GeoSmart aqui também é bem diversa. Também temos nosso quadro Elas, que não acabou. Nós entrevistamos mulheres empreendedoras, cientistas, e agora, né, com essa parceria incrível com Saulo Novaes, com Papo no Auge, tem aqui essa vertente, né, radiofônica, que é o Geo no Auge, onde nós trazemos todas as pessoas que estão aqui no momento, aqui, né, para falarmos sobre temas das geociências. E é isso. Obrigada, Saulo, obrigada, Cíntia, e até a próxima. Obrigada, maravilhoso. Só pessoas multitalentosas aqui passando na sua timeline, que maravilha! E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar, como eu sempre digo, o nosso programa nos agregadores de áudio, nos siga nas mídias sociais, no Instagram, @Papo no Auge, no LinkedIn Saulo Novaes, compartilhe nosso programa em sua rede de amigos, assim você ajuda a ampliar a inteligência coletiva. Estamos também integralmente nos tocadores de podcast no YouTube. Quer ser um parceiro do Papo no Auge? Então se associe ao nosso programa por meio da plataforma Catarse de financiamento coletivo ou via PicPay, com planos mensais de 5, 10, 30, 50 e 100 reais. Você se torna um membro do nosso podcast e nos ajuda a conversar com mais professores, com mais gente boa, mundo afora. Um grande abraço para todo mundo e bora pro auge sempre. Valeu, galera.